Amantes da Bíblia e da sua palavra, graça e paz a todos vocês. Gente, para começar, eu quero agradecer de todo o meu coração o prestígio que eu recebi de vocês, do meu primeiro vídeo deste trimestre da Escola Bíblica Dominical. Agradeço as pessoas que colocaram lá o seu curtir, a sua mãozinha. Agradeço aos amigos que cumprimentaram-me através dos comentários. Agradeço a vocês que são novos inscritos no canal. Eu já tenho combustível para continuar, beleza? Ótimo isso, muito obrigado, gente. Como eu disse no vídeo anterior, são vídeos amadores, mas dá um pouquinho de trabalho para fazer, para editar, para colocar no aplicativo, para fazer aquele fundo bonito que vocês viram lá, né? Porque eu não ajudo muito, mas o fundo pelo menos fica bonito, né? Então tudo isso dá um pouquinho de trabalho. E quando vocês curtem o vídeo, gente, que não custa nada, vocês estão abençoando a minha vida e abençoando o meu ministério. Hoje nós temos uma segunda lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que é Sal da Terra, Luz do Mundo, lição de número 2 aqui, e eu quero ser bem objetivo com vocês, certo? Os vídeos aí no máximo 30, 35, 40 minutos, para que não fique muito cansativo para vocês e bem objetivo, mais uma vez dizendo. Eu tenho, gente, aqui o texto áureo que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, que são trechos apenas do versículo, que está dizendo assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a verdade prática, que é aquela verdade aplicada na nossa vida, vai dizer assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. E a leitura bíblica em classe, ela está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 5, versículos 13 ao versículo 16. Como é bem curtinha a leitura bíblica em classe, eu vou fazê-la. Eu não costumo fazer porque nós economizamos tempo no vídeo e vocês também dão uma pausa no vídeo, vai até a Bíblia e faça a leitura. Eu costumo dizer que eu não gosto de ficar lendo, gente, tópico a tópico, não é? Lendo a revista de cabeça baixa para vocês, porque a revista, o aluno, ele lê em casa. Eu estou aqui para interpretar o texto, não é? O comentário deixado já pelo comentarista. O comentarista já fez a interpretação deste trecho do texto e também ele vai falar do contexto. E eu quero também apenas colocar um tijolinho, um subsídio a mais, alguma consideração a mais para enriquecer a sua aula, tanto como professor, como sendo aluno. Eu também sou aluno, eu também estou aprendendo. Cada vez que eu me proponho a falar a vocês, eu tenho que ler primeiro para poder absorver as verdades bíblicas e então passar para vocês aprendendo eu também, certo? Vou fazer apenas a leitura da introdução desta lição e também a leitura da conclusão da lição. A introdução, ela está dizendo assim: nesta lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva os alimentos, somos chamados a influenciar o mundo atual. Mas antes, gente, eu quero colocar para vocês aí um vídeo de como é extraído o sal, de como é feito o sal. Vou dar uma pausa, quero que você preste atenção. É um vídeo curtinho de menos de 5 minutos e então nós voltaremos a comentar a lição. Fique agora com as informações do agronegócio.
Com certeza absoluta, o sal que você utiliza no dia a dia sai de uma represa como essa. Essa água que cobre essa represa, ela veio do mar através de um bombeamento e percorreu cerca de 70 quilômetros. Esse tanque tem aproximadamente 80 centímetros de profundidade e mais ou menos 10 mil metros quadrados de área. São inúmeros por aqui. E é aqui que vai acontecer, através da evaporação da água, a concentração e a formação de cristais de sal, conhecido como cloreto de sódio. O cloreto de sódio, o ponto ideal de concentração, de cristalização, ele fica em torno de 26 a 25 graus Balmer. Quanto mais graus ele tem, mais a água é mais grossa, em termos gerais, e mais sais estão concentrados. E dentre estes sais está o cloreto de sódio. Após 6 meses, a água que ainda permaneceu no tanque, ela é retirada e bombeada novamente ao mar, e aí pode-se notar o sal ou cloreto de sódio cristalizado no fundo do tanque. Essa camada de sal tem 30 centímetros de espessura e é como se fosse uma camada de concreto muito dura. A partir desse momento, começa mais uma etapa na produção de sal, a colheita dos cristais. O sal, ou cristais, ele é retirado com equipamento especial e colocado nessas caçambas conhecidas como quibrás. A cada 3 minutos, um trator sai carregado com sal e segue para um processo importante, a lavagem dos cristais. Então aquele equipamento, aquela caçambinha que é a quibrás, que a gente chama, ela vem, traz o sal na etapa de colheita para o processo de lavagem. Aí nessa lavagem, o que é que vai acontecer? Nós vamos lavar o sal com água salgada também. Porque se eu lavar o sal com água doce, eu vou ter uma dissolução e uma perca econômica do sal. E nessa lavagem é uma etapa primordial, porque eu vou retirar os insolúveis que estão contidos no sal, que no caso areia, restos de vegetais, né, qualquer material que possa vir a ser impureza no produto, e vou retirar também principalmente cálcio e magnésio, que são impurezas químicas que estão no próprio processo, e elas vão ser retiradas no processo de lavagem. Então essa etapa é a etapa final, onde eu vou polir o grão do sal e obter aí, a gente consegue obter na pureza do sal, teor de 99,7% de pureza do sal, e ele vai ter uma qualidade superior, uma qualidade maior para ser usado tanto no consumo animal como no consumo humano e nas diversas finalidades que a gente usa aí o sal marinho, o cloreto de sódio. Depois do processo de lavagem, o sal ele vai para a pilha, e na pilha ele vai acontecer o processo de cura do sal. O que seria a cura do sal? Seria a perca de umidade, né, e a perca de cálcio e magnésio, principalmente magnésio, que é mais solúvel em água. Então nessa etapa, com a insolação, né, com o próprio sol, vai haver a perca de umidade e o sal já vai ficar apto para entrar na refinaria e fazer o seu beneficiamento. Quer dizer, o sal que nós estamos vendo nessa pilha, nessa montanha de sal aí, ele já está pronto, basicamente pronto. Isso, ele está pronto para a etapa de beneficiamento. Ele vai entrar dentro da refinaria e lá ele vai entrar para o processo de moagem e secagem, a parte de peneiramento, e aí você vai ter os diversos tipos de sais, que é sal refinado, sal granulado, sal micronizado, sal para churrasco. Então todos os segmentos aí que abrangem o cloreto de sódio. No beneficiamento, vários tipos de sais são produzidos. Sal para consumo humano, para a indústria farmacêutica, para a indústria têxtil, para a indústria animal e também para outras finalidades. O sal para consumo humano ele é um sal moído, é um sal adicionado de iodo, que é obrigatório, e o sal para alimentação animal não. Ele pode, por exemplo, ir adicionado de iodo ou não, ele pode ir com uma granulometria maior ou não. A indústria que nossa equipe visitou está localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Está entre as 3 maiores do Brasil. Produz 200 mil toneladas de sal por ano, numa área de 1.800 hectares, e gera, em média, 400 empregos. Vocês viram aí, meus irmãos, como é extraído o sal. E vocês observaram uma coisa? Que o sal, depois que ele é retirado, que ele é extraído, ele é lavado para que se tire as impurezas. Ele é limpo, ele é garimpado, né? Resto de vegetal, detrito, pedra, areia, tudo isso é retirado, não é?
ele é lavado com água salgada também, porque a água doce tiraria a eficiência do sal. O sal precisa ser eficiente, precisa que o seu valor ele seja potencializado ao máximo para ser usado, para ser útil, não é? Então o sal não pode estar impuro, o sal tem que estar purificado, o sal tem que estar na melhor qualidade possível e por isso ele é tratado. Que lição maravilhosa que a gente tira disso aí, não é? Uma lição extremamente maravilhosa. E, gente, então, veja, o que acontece? Nós precisamos levar isso para o lado espiritual. Viver as bem-aventuranças resulta necessariamente em que os cristãos tenham relevância em sua vida pessoal. Nós somos diferentes do mundo. E é tão forte essa verdade que o Senhor, não é? Ele a exemplifica com duas expressivas ilustrações, como já foi dito aqui como metáfora, né? Na introdução da nossa lição, que é o sal e a luz. Nenhuma sociedade prescinde do uso de um ou de outro. A sociedade, nós precisamos do sal, precisamos da luz e esses elementos aí, se eles faltarem na sociedade, ele vai empobrecer drasticamente a nossa qualidade de vida. Então daí a importância de reconhecermos os valores espirituais implícitos aí nesses símbolos para que nós possamos ser relevantes no ambiente em que nós vivemos. Agora, quais são então os efeitos relevantes do sal? Jesus, gente, eu acho lindo a pedagogia de Jesus e a didática de Jesus. A gente vê hoje que tem pregadores que eles vão ministrar a palavra de Deus, aí eles chegam na igreja, eles falam tão difícil, por que não é grego, por que não é hebraico, por que não é aramaico? Não é que a gente não deva citar isso, algumas vezes precisamos citar a língua original e para que haja uma compreensão melhor da mensagem, uma janela que se dá à mensagem. Mas às vezes alguns trazem uma mensagem tão erudita, tão carregada, não é, de profundidade teológica, que as pessoas não entendem, não é? Veja, Jesus ele se fazia ser entendido pelas pessoas. Quando Jesus chegou para os homens do mar, ele disse assim: eu vos farei pescadores de homens. Olha, Jesus ele contextualizou a sua mensagem para que aquele povo ali daquela região e os pescadores entendessem, principalmente os pescadores que estavam sendo chamados. Quando Jesus chegava para a sociedade majoritariamente agrícola, ele dizia: eu sou a videira verdadeira e vós as varas, ou os ramos, aqueles que estiverem enxertados em mim, esse produzirá muito fruto, porque a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Jesus se fazia entendido, mas quando ele chegou no meio dos doutores, Jesus trouxe uma palavra tão erudita que eles ficaram admirados da sabedoria de Jesus, ainda adolescente. Então Jesus ele tornava compreensível o seu ensino mediante o uso de recursos simbólicos comuns ao contexto dos seus ouvintes. E assim ele trata da relevância cristã no Sermão do Monte, aludindo inicialmente ao sal, que era largamente utilizado em todos os estratos sociais dos tempos antigos. Eles entenderam o que Jesus estava falando. E eu vou deixar inclusive algumas referências bíblicas aí para enriquecer a sua aula, para enriquecer o seu subsídio, referentes ao sal, como já estou deixando aí na tela. Entre outras formas de uso, então, destacava a função monetária nas transações comerciais. Você sabia disso? Tanto é, olha, vou dar uma pérola para você aí que não está na lição, não é? Nessas transações comerciais, nós temos um termo que deriva do latim chamado salarium. Estou deixando aí na tela para você também, que significa dinheiro de sal, que era parte do pagamento aos soldados romanos.
Jesus, portanto, contextualiza a sua mensagem utilizando de um símbolo comum aos discípulos, para que eles compreendessem a importância da sua vida de retidão em meio àquela sociedade corrupta. E nós temos também o valor médico do sal, para além do valor nutritivo do sal, principalmente quanto ao sabor dos alimentos, há que se considerar também o seu elevado valor medicinal. Enquanto o consumo excessivo de sal, se você comer muito sal, é evidente, o médico recomenda que você não coma muito sal, porque isso vai trazer prejuízos ao organismo. Agora, a abstenção absoluta do sal, não é? Se ela for contínua, se ela for continuada, também vai provocar danos à saúde. Daí porque o crente não só tem que tomar, não é? Ou tornar, melhor dizendo, as suas ações espirituais palatáveis no ambiente que ele está, que ele circula, que ele anda, como também ele precisa exercer o seu papel restaurador entre os doentes. Quando Jesus disse assim, vós sois o sal da terra, gente, nós temos a responsabilidade de, nesse mundo doente, nesse mundo caótico, sermos portadores da saúde espiritual para esse mundo. E também o sal tem mais uma propriedade, que é o seu poder restaurador, não é? Mais do que se destaca no sal, quanto à relevância do crente no mundo, é o seu poder de preservação. Nos tempos antigos e até mais recente, esse recurso ele era usado muito para que se evitasse que os alimentos se deteriorassem. Hoje nós temos freezer, temos a geladeira, não é? Nós temos outros recursos aí, mas há poucos tempos atrás, o sal era utilizado para preservar, não é? Então o alimento ele poderia ser ingerido em qualquer tempo, ele não perdia os seus valores. Ora, o mundo não está pior então, porque nós como cristãos, nós como igreja, ainda estamos na terra. E nós que somos submissos ao Espírito Santo, somos sal da terra e o nosso objetivo também é preservar este mundo ainda com a presença de Deus e com a presença do Espírito Santo. Então, por exemplo, principalmente as irmãs, costumam ir à feira. Lá tem aquelas barracas do tempero. Imagina a irmã comprar um tempero, trazer para casa, adicionar a sua comida, sempre se dá aquela experimentadinha, põe uma colherzinha ali e tal, experimenta com a ponta do dedo. Imagina um tempero que não tem sabor. Consequentemente, o alimento que está sendo preparado, se adicionado aquele tempero, também não terá sabor. Então, um tempero sem sabor não tem nenhum valor. E se os cristãos não fizerem nenhum esforço para afetar o mundo ao seu redor, então, olha, eu tenho de dizer, você, se não fizer isso, vai ter pouca utilidade para Deus. Se formos muito parecidos com o mundo, nós seremos inúteis. Quando a igreja começa a se parecer com o mundo, quando a gente começa a aceitar as coisas mundanas como normais, nós somos aquele sal insosso que só serve para ser pisado pelos homens. Os cristãos não devem entrar em harmonia com todas as outras pessoas. Em vez disso, nós devemos influenciar as outras pessoas de forma positiva, assim como o tempero faz com aquilo que há de melhor nos alimentos para que fique em destaque. Agora, nós temos também um outro elemento usado nessa metáfora, que é a luz. E quais são os efeitos relevantes da luz? A luminosidade da luz. Outro símbolo de forte impacto empregado por Jesus, então, foi a luz. Eis algumas lições que podem ser extraídas. A escuridão não consegue jamais prevalecer ante a luz. Quando esta chega, as trevas desaparecem. Outra coisa, por outro lado, a ausência absoluta de luz permite que a escuridão prevaleça em termos absolutos, de modo que nada fica visível aos olhos humanos. Por isso, a afirmação
peremptória do Mestre: vós sois a luz do mundo. Ou seja, em meio aos homens, não é? Que desconhecem a palavra de Deus, nós podemos aparecer no bom sentido da palavra, para que eles possam conhecer na prática a verdade divina através do testemunho de cada crente. Uma outra coisa é a visibilidade da luz. Pela sua própria natureza, a luz tem ainda visibilidade. Haja vista os faróis marítimos, não é? Estou deixando até na tela para você aí ver o que é o farol, para quem não sabe, né? Que são construídos junto à costa para orientar os navios, né? Para que esses não venham a bater ou para que eles tenham o norte. Então esses navios ou os marinheiros ali, o capitão do navio, quando ele contempla, eles são capazes, mesmo à distância, de ajustar o seu posicionamento na região costeira. Ora, então Jesus ele afirmou que não se põe a candeia embaixo do alqueire. Está no versículo 15 da nossa lição. Visibilidade é a conotação dessa assertiva. Isto posto, aonde o crente estiver, a visibilidade positiva de sua fé tem o efeito de atrair outras pessoas a Cristo. Quanta embarcação perdida, irmão. Quantos navios, quantos barcos da vida, não é? À deriva aí, perdidos nessas trevas, nessa escuridão. Mas você pode ser esse farol. Você pode não. Temos que dizer e profetizar na sua vida: eu sou a luz do mundo, conforme disse Jesus. O terceiro ponto é a necessidade da luz. Então o fato de estarmos acostumados à luz, por outro lado, leva-nos muitas vezes a não compreendê-la como algo essencial à vida. Nós estamos acostumados à luz, mas nós temos que mentalizar, colocar em nosso coração que a luz é algo essencial à vida. Só quando a luz desaparece é que a gente dá, então, conta da real importância da luz. Por exemplo, as plantas, elas sobrevivem porque elas metabolizam substâncias orgânicas através da energia oriunda da luz do sol. Você aprendeu isso na escola, é chamado fotossíntese, né? Então, na verdade, a Terra depende da energia solar para a sua sobrevivência. Isso significa que só a presença de Cristo, que é o sol da justiça, é capaz de pôr ordem no mundo e permitir que os crentes reflitam o brilho dessa luz para trazer vida aos que os cercam, conforme está escrito lá em João, capítulo 8, versículo 12. Como eu não li nenhuma referência bíblica, gente, vamos ler a primeira aqui, né? É sempre bom a gente estar manuseando a Bíblia, e eu trouxe aqui esta Bíblia digitalizada, porque é mais fácil a gente encontrar os versículos nela. Tá me parecendo que acabou a bateria. Ah, não, tá com defeito aqui, gente. Esse botãozinho tá com defeito tremendo, viu? Mas já vamos colocar aí. João capítulo 8, versículo 12 está dizendo assim: Então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo nenhum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que coisa linda, gente. Que versículo maravilhoso. Agora, nós também temos então, com tudo isso, entendendo a metáfora da luz, entendendo a simbologia do sal, um imperativo para a relevância cristã. Aonde nós podemos e temos de ser relevantes? À luz desses dois ricos símbolos, né, que a gente viu aí, nós entendemos que o testemunho do cristão de uma vida transformada, eu não disse reformada, que tem muita gente que só passou por uma reforma externa, mas o coração não foi transformado. Eu estou dizendo testemunho de um cristão de uma vida transformada, reta, justa, altruísta,
tem que se fazer notar em todos os segmentos da sociedade. Gente, eu não concordo com agente gospel, agente secreto gospel. Tem gente que no trabalho dele, o cidadão trabalha 1 ano na empresa, ninguém sabe que ele é crente. Eu não estou dizendo andar com um boné escrito Jesus, com a camiseta, sabe? Dando glória a Deus quando chega, gritando, ei varão, bom dia. Não, nada disso. Eu estou dizendo que a própria conduta da pessoa fará com que os outros cheguem e dizem, escuta, você é crente? Você é um cristão? Porque até o mais nocivo e ímpio, ele reconhece o Espírito Santo na vida de um crente. As pessoas que são cristãs, elas devem ser notadas em qualquer segmento da sociedade. Assim como o sal e a luz podem ser encontrados e percebidos desde as mais simples choupanas aos mais esplendorosos palácios, desde uma extremidade à outra, porque são indispensáveis à vida, igualmente requer-se dos salvos uma presença ativa e marcante que faça a diferença do mundo e demonstre a excelência do Evangelho, que é o poder de Deus e salvação para todo que crê. Agora, como eu faço para ser relevante? A importância vital desses dois símbolos pode ser notada pelos efeitos que exercem. Se o sal for insípido, eu falei da dona de casa lá na feira, se ela perceber que não tem sabor naquele tempero, ela volta lá para trocar e para reclamar. Então, se o sal for insípido, perderá totalmente o seu valor. Se a luz estiver apagada ou escondida, nenhum benefício vai trazer ao ambiente, não é isso? Por isso que eu faço a pergunta aqui, não é? Você consegue esconder uma cidade que estabelecida está no cume de um monte? Não dá para esconder, porque quando anoitecer, a luz dessa cidade pode ser vista a quilômetros de distância. E se nós vivermos para Cristo, nós brilharemos como luzes, mostrando aos outros quem é Cristo. Gente, as pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus na nossa vida. Nós escondemos nossa luz quando nós ficamos calados, quando deveríamos falar. O crente precisa se posicionar frente a todo esse progressismo, frente a toda essa ideologia perniciosa. Eu e você precisamos nos posicionar como cristão. Nós não brilharemos quando nós agimos de acordo com a multidão, certo? Com a multidão. Se nós negarmos a luz, se nós deixarmos o pecado obscurecer a nossa luz, se nós não explicarmos nossa luz para os outros, ou quando nós ignoramos as necessidades das outras pessoas, então nós precisamos ser um farol de verdade. Não apague a sua luz diante do resto do mundo. Então, gente, sobre a relevância cristã, nós temos pelo menos 3 áreas gerais de relevância cristã. A primeira é a do exemplo. Porque tem gente que fala muito, né? Eu sou isso, eu faço aquilo, mas às vezes há uma incoerência entre o testemunho e aquilo que a pessoa pratica. E as pessoas observam. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Então, o exemplo, as atitudes, elas falam mais alto do que 1000 palavras. Quando o nosso comportamento ele não condiz com o que falamos, de nada adianta eloquência, verbalidade, não é? Então, a falta de lisura, a nitidez de nossas ações nos levam à perda da credibilidade. A segunda é a do compromisso. Há por aí, gente, um evangelho fácil, não é? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá aqui. Há por aí, então, o evangelho fácil, o evangelho da autoajuda. Parece que abre-se mão da ajuda do alto, não é? O evangelho da autoajuda, o evangelho que você venha para cá, aqui ajeita tudo, Deus só quer o coração.
não tem problema nenhum, você pode fazer o que você quiser. Então, há aí uma falta de compromisso, um comprometimento com o Deus da palavra, com a palavra de Deus, com a igreja, não é? Onde o deslumbramento de práticas ritualistas está tomando conta das verdadeiras doutrinas bíblicas, da fé, não é? E aí as pessoas acabam tendo uma visão materialista da vida cristã, e isso aí vai tomando o lugar de Cristo. Não há mais renúncia, o evangelho sem cruz, sem sangue, e essa renúncia exigida por Cristo, ela vai caindo por terra em muitos lugares aí, não é? Então, nós precisamos não perder o vislumbre das bem-aventuranças. Todavia, o compromisso de viver os princípios do reino, com todas as suas implicações, é parte da relevância do crente no mundo. A terceira, gente, é a do serviço. Há 3 palavras gregas no livro de Atos fortemente relacionadas à relevância cristã do discípulo de Cristo e como, por exemplo, dar a própria vida pela causa do evangelho. Koinonia, ela define todos os aspectos que envolvem a comunhão entre os crentes, e a diaconia, que expressa em sua dimensão mais profunda o serviço que os salvos dedicam ao próximo. Servir, portanto, é a decorrência natural quando se experimenta a martiria e a koinonia. Finalmente, gente, então, precisamos ter relevância cristã, observando então a simbologia do sal, da luz, trazendo para a nossa vida espiritual e aplicando na nossa vida e na vida da sociedade. Então precisamos ter uma relevância cristã, e eu falei o motivo dessa relevância cristã. Agora, qual é o objetivo da relevância cristã? Primeiro, gente, motivar o testemunho da sociedade. Porque a relevância cristã, ela não é um fim em si mesma, não é? Ela visa, entre outras coisas, ocasionar o testemunho dos que são alcançados para que vejam a igreja como um povo de Deus. Jesus deixou claro que a luz resplandecente permitiria que as boas obras fossem vistas pelos homens. Não há nenhum erro em tornar conhecidas as ações da igreja na sociedade, desde que o objetivo, gente, não seja a autoproclamação, mas seja a glorificação do nome de Jesus, mostrar a sua relevância como um organismo espiritual, a igreja, que atua em favor do bem comum, buscando, sobretudo, a salvação das almas. Eu acho lindo hoje que nós temos aí as redes sociais, né, que os trabalhos são mostrados, que os cultos são mostrados, que as obras sociais são propagadas. Isso é muito bom, mas volto a dizer, desde que o nome de Jesus seja glorificado. Segundo, demonstrar o compromisso da fé. Então, outra finalidade da relevância cristã é mostrar que a fé tem um perpétuo compromisso com as obras. Fé e obras devem andar de mãos dadas. O ensino de Tiago se ajusta ao de Paulo, quando ele afirma que as obras resultam da fé. E vou deixar aí na tela para você a referência bíblica. Vale ressaltar, inclusive, que nesta passagem, não é que eu estou deixando para você, o termo aparece no contexto da solidariedade ao próximo. Portanto, a legitimidade da fé pode ser dimensionada quando a igreja, movida pelo Espírito Santo, torna-se solidária no sentido de minorar o sofrimento humano. Quando a igreja ela vê a necessidade física, quando ela vê a necessidade material, ela como igreja se propõe a minimizar o sofrimento humano. Não é encher bolso de bispo, encher bolso de apóstolo, encher bolso de pastor. Não, o papel da igreja deve ser relevante também nas obras sociais, porque nós somos luz e nós somos sal. E por último, glorificar a Deus para finalizar então a relevância dos crentes no mundo, não é? Ser sal da terra e luz do mundo, glorificando ao nome do Senhor.
Então, meus amados, o sal e a luz são relevantes pelo efeito que exercem. Sem eles, não haveria qualidade de vida. Portanto, cada cristão deve ter relevante na sua vida o prazer de ser sal e ser luz, ou seja, deve ser relevância neste mundo, brilhar ao máximo por Jesus, não é? Realçar a distinção entre os crentes e aqueles que são do mundo. Com isso, todos perceberão que ser crentes é muito mais do que frequentar a igreja, é demonstrar amor pelo próximo na mesma medida de Cristo. Então, gente, concluindo, o que diz aqui a conclusão da lição de número 2? Ela vai dizer o seguinte: neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai, não a nós, né? Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Gente, quando isto acontecer, todas aquelas promessas da primeira lição, é só você voltar no vídeo anterior, gente, vão acontecer na nossa vida, não só no tempo presente, mas também no tempo futuro. Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. É um prazer falar a palavra de Deus para você. Eu quero agradecer mais ainda se você compartilhar, se você curtir e se você ativar o sininho das notificações para que a terceira aula apareça para você aí. E mais, vou ser imensamente grato se você se inscrever em nosso canal, nos ajudando a fazer o canal crescer. Gente, é uma bênção muito grande, são promessas da parte de Deus, nós temos um papel fundamental nesta sociedade que é transformá-la para que ela seja também a imagem e semelhança de Deus. Eu quero deixar um abraço a todos vocês, não é? Um beijo a todos vocês aí e eu espero que você, na próxima aula, esteja conosco novamente.